vamos lá. Casanegra Black é essa aqui. Nós vamos fazer agora. Né? E ela é um blend também de 3 madeiras diferentes. Que é a Carvalho, Bálsamo e Amburana. Começa então, ela também tem uma média ali de 4 anos de envelhecimento entre elas, porque eu sei que o Diego tem cachaças bastante antigas lá, é a média mesmo dos produtos que ele tem, né? E aqui ela é uma cachaça que vai ter uma certa complexidade. Como o Hans falou no início aqui da nossa conversa, elas têm uma cor semelhante, né? Talvez essa aqui deve ser um pouquinho mais escura, né? Ó, um pouquinho mais escura para mim, que é a que nós vamos provar agora. Mas é semelhante mesmo. E ela chega a ter, então, um dourado, né? Um amarelo dourado, bem transparente. Ela tá bem brilhante, né? Embora eu esteja aqui com algumas luzes, mas ela é bastante brilhante. Isso é bem legal pra cachaça. As lágrimas aqui também vão se formando, ó. As lágrimas que descem mais lentas do que a outra, inclusive, ó. Bem mais lentas, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Bem mais lenta pra descer, ó. Tô vendo na minha aqui. Ela é bem mais lenta. Isso é interessante, né? Mostra com certeza mais compostos aí na cachaça, mais complexidade de fato e mais tempo de envelhecimento. Verdade, estou confirmando aqui, bem mais lento. Bem mais lento. Tem algumas que elas pararam aqui, elas nem descem. É interessante. É legal essas observações aí. E ela de fato é mais complexa, né? Então vamos lá, vamos sentir aqui os aromas, né? Esse aqui vai ser bem legal de vocês compartilharem, porque tem tanto aroma e talvez vocês tenham até uma memória pelas experiências de vida, tem alguns um pouco mais de idade do que eu. Vocês podem lembrar de coisas mais da infância aí de vocês e tal, doces, alguma coisa assim, às vezes melhor do que eu. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala, que vai estar na roda de aromas, é o doce, bastante, né, na minha opinião. É a primeira coisa que você sente. E aqui depois vai muita coisa, né, muito frutado, muita fruta madura, né, frutas maduras. E aí você pode talvez lembrar de marmelada, algumas coisas assim. Carambola. Olha só, carambola. Carambola é até um pouco cítrica, né? Mas você sente talvez a parte doce da carambola, né? Muitas especiarias, né? Quando a gente fala de especiarias em geral, você vai lembrar de temperos, de... Ela tem alguma coisa perto de... Talvez erva doce, anis... Matou! Erva doce. Tem erva doce. Que aí a gente pode ampliar, ó. Erva doce. Vai anotando aí. Tem sim. Tem erva doce. Isso é bem o bálsamo falando aqui, né? Erva doce. Tem cravo. Erva doce é parente do anis, né? Parente do anis, né? A erva doce em excesso, ela fica bastante nota de anis. Então tem anis sim, mesmo que um pouco mais leve, mas tem. E as frutas maduras, na minha opinião, né? Então olha só quanta coisa a gente achou aqui nela, né? Diferente da primeira, que é um pouco mais difícil de achar as notas, separar as notas. Aqui você começa a achar um monte de coisinha e ainda junta tudo e vai achando doce e vai achando outras coisas, né? Eu anotei aqui tudo que vocês disseram, até a carambola faz sentido. Tá? Vamos provar agora. Ó. Poxa, olha só que legal. No sabor, ela é doce e aqui ao lado da língua você sente o sal. Né? Você sente um pouquinho salgada mesmo, que é ao lado da língua. Interessante isso, tá?
Ó, você sente o doce, um pouco de salgado, então ela é agridoce. Pode anotar aí. Ela é mais doce do que salgada, mas tem sal. Bastante frutada, né? Bastante frutada. Aqui você consegue sentir a amburana, que no aroma, às vezes você não sente tanto, né? Que ela vai se misturando ali com o bálsamo, com o carvalho, aquela coisa toda. E aí aqui você sente mais a baunilha, principalmente no retrogosto, já indo lá direto pro retrogosto, né? Depois que ela vai, você sente a baunilha. Fica persistente. Vamos lá, dar mais um gole. Ó. Você achou mais picante ou menos picante do que a outra, Hans? Menos. Menos picante, né? Menos picante e um retrogosto agradável. Agradável. Isso aí. Mais persistente na boca ou menos persistente? O que vocês acharam? Ela fica mais presente do que a primeira? Fica mais marcante, mais tempo? Eu acho que sim. Eu diria que na primeira, eu sei que eu tomei uma cachaça. Na segunda, eu tomei esta cachaça. Entende? Assim, eu não tenho a habilidade suficiente para provar o que eu vou te falar amanhã. Mas a primeira é uma cachaça que eu tomei. A segunda pode ser que eu experimente amanhã e fale assim, essa aqui é a Black. É aquela. Entendi. Ela tem, então, DNA. Ó, Do retrogosto, a primeira, a 955, ela é mais forte. Ela é mais forte. Inclusive, para mim, ela chega até a pegar um pouquinho de amargo, mas não o amargo desagradável, aquele amargo gostoso, porque eu gosto de amargo, né? E a Black, ela é mais suave no retrogosto. Ela permanece um pouco mais. Mas eu acho que até pela questão da amburana, de repente que a amburana ela fica mais no gosto, quando ela é uma cachaça bem feita de amburana, ela fica um pouco mais. Ela persiste um pouco mais no retrogosto, mas ela é mais suave. No meu entender, assim, ela é mais agradável, assim, de ficar com ela na boca. E a primeira, ela tem um pouquinho de amargo, assim, mas é leve de amargo, mas logo se vai, né? Então são duas características bem distintas. Agora dizer que uma é melhor ou outra é pior, não chega a esse ponto de escolher, mas de comparar, né? Você pode comparar, mas cachaça, principalmente com perfis sensoriais tão diferentes, a gente não faz essa correlação de qual é melhor ou pior. Não dá para fazer isso. Então, cachaças blend, principalmente com madeiras tão diversas, você classifica de uma maneira. Quando você for degustar cachaças em barris de carvalho, independente, principalmente, eu posso dizer isso, independente se é o americano ou o europeu, aí sim você pode entrar na esteira. Ó, isso aqui é um carvalho, isso é carvalho, ó. Vamos comparar esses carvalhos aqui. O que está acontecendo? Qual que é o carvalho que eu gosto mais? O carvalho... Porque o que está acontecendo agora, né? E é uma coisa que não acontecia no Brasil, tá? Isso que é legal dizer. A gente tá sendo inundado por aqui, por algumas, né? Uns muito antigos, uns cabeça dura, ainda não estão trazendo os alambiques deles, né? Mas a gente tem uma diversidade tão absurda e grande de tipos de carvalhos, americanos ou europeus, depende, mas com uma quantidade muito grande de perfis sensoriais por causa de tostas internas, manipulação, a própria manipulação das tostas, a manipulação do barril, que cada um traz uma característica sensorial tão distinta, e principalmente quando você traz esses barris que são tão diferentes entre si, já são tão diferentes entre si, e ainda você vai brincar com o tempo que a cachaça vai ficar lá dentro, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, acho que depois de 4 anos, 4, 5 anos, ela não modifica tanto. Claro que, beleza, 4 para 10 vai fazer uma diferença, mas 4, 5, 6, 7 não tem uma modificação tão grande. Então,
Quando isso chegar de uma forma mais forte, aí vai dar um bug na cabeça, porque vai ter muita cachaça de carvalho, mas diferente. Mas por enquanto não, a gente ainda tá jogando um jogo assim, o que é que eu gosto aqui, mais tempo, menos tempo, os barris mais antigos ainda vão deixar muita coisa frutada, né? Os produtores brasileiros ainda têm muitos barris muito antigos. Quando eu digo antigos, de 30, 40 anos atrás, de carvalho que às vezes os carvalhos não chegavam virgens, eles já tinham passado talvez por bourbons ou whiskies e tudo mais, mesmo que recalchutados ali. E hoje não passa muito mais perfil, ainda passa cor, porque o carvalho passa realmente cor, fica bastante tempo lá, mas não passa muito perfil sensorial, sabe? E ela ainda fica bastante frutada, fica com gosto ainda de cana-de-açúcar e não fica tão amadeirada. Isso é um problema? Não. Vai ter o DNA da cachaça. A cachaça mineira, por exemplo, tem muito desses barris mais antigos, desse perfil sensorial. Mas para perfis como é o que a gente está formando aqui agora, vai ficando cada vez mais, não uma preferência, mas interessante provar essas madeiras novas, né? Então, a gente está chegando um ponto de inflexão aí que eles falam, né? De provar muita coisa diferente e o mais importante, a cachaça é um negócio tão legal e tão gostoso, ela pura mesmo, depois que você coloca dentro desses barris, aí fica de fato apaixonante, né? Porque tudo que você faz fica bom. Ela é muito assim, né, cara? Tudo que você faz com ela fica bom. E aí... Rafael, desculpa. Pode falar. Eu consigo, lógico que é muito fácil falar assim, eu sei a diferença de uma cachaça branca, que ficou no inox, né? De olho fechado, quando eu tomo uma de inox, eu sei que é inox, tá? Uma amburana, eu também sei que é amburana, porque é muito característico, tá? Bálsamo, eu diria assim, olha, não sei o que é, não é carvalho, mas se misturar lá uma jaqueira com uma bálsamo, talvez eu não saiba distinguir, para ser sincero. Agora a pergunta é o seguinte, sempre se fala carvalho francês e carvalho o francês americano. E o americano, ou o carvalho europeu e o carvalho americano. Você percebe, mesmo havendo todas essas variáveis, você consegue diferenciar o carvalho americano do carvalho francês? Olha, sim, hoje sim. Mas foi um processo muito difícil, porque é bem parecido. Então, assim, quer dizer, o francês... No começo, carvalho é carvalho. No começo, carvalho é carvalho. Você consegue já matar que aquilo é carvalho, em algum certo momento. Depois, com o passar do tempo, você vai tentando separar algumas notas. O que acontece? Geralmente, o carvalho americano, você vai chegar um momento que você vai fazendo por exclusão. Porque o carvalho americano, ele tem a baunilha mais marcante, ele tem uma certa picância diferente do carvalho europeu. Essa picância, como se for... A picância é diferente do alcoólico. É importante, é difícil ter essa separação, saber essa separação, mas picante é diferente de teor alcoólico. Na 1955 percebe-se o picante. É o picante, é quase que de fato uma pimenta, né? A picância. E o americano, ele é mais picante, principalmente se for um carvalho novo, né? Um barril novo, você vai identificar isso. O europeu, mesmo sendo novo, ele não tem essa picância. Então você começa a fazer por exclusão essas notas. Depois você vai... Por acaso, eu há alguns anos passados, eu trabalhei com madeira. E nos Estados Unidos tem o carvalho branco e o carvalho vermelho, né? Se usa carvalho branco, carvalho vermelho, ou não tem essa distinção? Porque o carvalho americano existe. Por acaso, a minha corretora de seguro chama White Oak, que é carvalho branco. Então, assim, a minha paixão por madeira, carvalho, e o carvalho como árvore, não como cachaça, já vem de mais de 20 anos. Por isso que eu entendo de carvalho, não da cachaça, mas do carvalho, né? Então, lá tem o Red Oak e o White Oak, que eu conheço a madeira para assoalho. Parece quase um
cedro para pinho e o outro parece uma peroba. É diferente uma da outra. Bem diferente. O nosso, eu não sei essa diferença de vermelho para branco. Vai ter o nome científico dela, né? E pelo nome científico a gente identifica. Mas eu acredito, pelo perfil que você acabou de falar aí, que o nosso, certamente, o que é utilizado pra gente é branco. Né? Porque ele é bem mais claro. Bem claro. Não chega a ser nem perto aí uma peroba. Claro que depois, né, com tostas e tal, é uma coisa diferente. Claro. Mas ele é bem claro. Então, eu acredito que seja esse branco aí que você tá dizendo. Eu nem sabia que existia um vermelho. Mas também não sei se existe, de fato, para alguns outros perfis. Sim. E a partir da sua pergunta, certamente eu vou averiguar. Porque eu adoro também, é uma paixão aqui. Eu tenho estudado bastante sobre madeiras, aprofundado. E eu vou procurar saber, certamente. Tá? Então é isso. E outras notas que você vai acabar achando no europeu, por exemplo, que geralmente não tem muito no americano. O tabaco. Você acha um pouco de tabaco, mesmo não tendo nota, uma propriamente dita uma tosta, você vai achar um pouco de defumado, sabe? Isso no carvalho europeu, francês. E você não acha muito no americano, a não ser quando eles começam de fato a manipular demais o barril americano, com tostas internas e tal. Aí sim o defumado ali vai aparecendo de uma forma bastante forte. Isso não tem influência de ser do tipo de bebida, por ser barril usado, ou você está falando de novo? Não, estou falando de barris novos, 100% novos. Essas notas elas vão estar presentes lá nele, entendeu? E aí depois que você vai achando essas notas, essas diferenças, né? E eu acredito que o europeu ele ainda tenha mais características frutadas, né? E aí à medida que vai tendo tostas também, vai aparecendo café, dentre outras coisas ali, um toffee. E o americano tem menos esse frutado marcante, sabe? Então você começa a identificar assim. Então hoje, se não me pregarem nenhuma peça, eu consigo já identificar sem saber se é um americano ou um europeu. Eu já arrisco de prontidão, isso aqui é americano, isso aqui é francês. Mas eu digo certamente que é difícil, bastante. No início, assim, é bem difícil. Tem que provar bastante. Eu às vezes, eu vou dizer que 80% das cachaças que eu tenho e que eu experimentei, que eu não tenho mais, a maioria, mas a maioria das cachaças que eu bebi, eu recebi do clube, né? Então, eu tenho feito esse exercício, não com a ficha, para ser sincero, mas eu experimento e tento entender, né? Na cabeça você vai separando. Confesso que realmente isso é uma arte, não é uma coisa simples que a pessoa com boa vontade vai conseguir diferenciar todas as madeiras. Isso requer estudo, prática, tempo, não é tão simples assim. Eu gosto muito, ó. Olha só. Eu gosto muito de amburana. Vocês estão, Eduardo, eu não sei você aí, vocês deixaram aí parado na taça aí desde o início, né? Sim. Agora pra mim tá um veludo. Pega a última, né? Essa nossa Black e cheira de novo. Vê se você ainda vai achar as notas do bálsamo, um pouco do anis, um pouco da erva doce, mas olha como é que a amburana começa a roubar a cena. Sim, é verdade. Olha como é que ela aparece aí já, não é nem no fundo, talvez seja a primeira nota aí. Sim, se fosse um teste cego, eu diria que eu estou tomando uma boa cachaça de amburana. É impressionante. E aí na análise sensorial, a gente tem quando você faz os cursos e tudo mais, você tem um artifício aí, é óbvio que depois que a gente vai fazer essa brincadeira que a gente está fazendo, a gente acaba não fazendo. Mas depois, para vocês testarem, um dia que também acontecer, tem um fundo de copo. E no fundo de copo, que é quando você termina de tomar aí, deixa o copo encostado e não lava, cara, aparece muita nota sensorial. É impressionante. Notas diferentes, às vezes mais fortes do que quando você está sentindo a cachaça, com a cachaça aqui na taça, né?
Então depois, quando vocês tiverem a oportunidade, façam essa brincadeira aí do fundo de copo, que é legal, é massa. Aparece muita nota Então, boa. Rafael, eu tô no escritório. No começo, quando eu comecei a experimentar cachaça, terminava de experimentar cachaça, eu levava o copo lá para a cozinha, lavava o copo e tal. Agora não, eu deixo no escritório. Então agora, por exemplo, se eu encerrar aqui e for jantar e ficar o toquinho aqui, assim vai ficar. Né? E já aconteceu de secar, fica lá uma casquinha. É isso aí. Cristais e tal. E eu vou lá e cheiro primeiro. Ah, tá, gostoso, tá? Depois que eu vou lavar o copo. É isso que eu tô dizendo. Você vai lavar amanhã só. É exatamente isso que eu tô dizendo. E acaba tendo ali aquela crostinha, né? Um monte de nota sensorial. Inclusive, a gente acaba sentindo ali. Tem uns que, igual você falou, até cristaliza, fica um cheirinho de mel. Dá até um mel mesmo, Isso, literalmente. É isso aí. Bom, pessoal, então essa era a degustação da Casa Negra. Nesse mês a gente